querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com você? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês de casa que estão acompanhando o nosso canal TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão preparados para mais uma aula de matemática? Estão acompanhando? Ah, então que bom! A gente pode aqui continuar com a aula do 9º ano. E o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Trabalharemos a aplicação do Teorema de Pitágoras. Isso mesmo, devido à nossa última aula, que nós trabalhamos o Teorema de Pitágoras. Nós vimos aí esta regrinha, esta fórmula matemática que nos ajuda, nos permite encontrar valores desconhecidos dentro do triângulo retângulo. Você se recorda? Sim? Que bom! Mas eu trouxe aqui e a gente vai continuar com essa ideia e depois vamos aplicar dentro de problemas. Aplicando o Teorema de Pitágoras, vamos encontrar valores desconhecidos. Acompanhe comigo. Vejam bem, eu trouxe aqui então o Teorema de Pitágoras. Nós temos um triângulo retângulo, ou seja, cujo ângulo é de 90 graus. Nós temos a medida maior desse triângulo, que é a hipotenusa, e os outros lados do triângulo, que são os catetos. E o que diz a fórmula do Teorema de Pitágoras? Ele diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, que a hipotenusa ao quadrado ela é igual a b, que é o cateto, ao quadrado, mais c, que é o outro cateto também ao quadrado. Só que vale lembrar que esta fórmula, este teorema, ele não é apenas para a gente encontrar o valor da hipotenusa. Às vezes eu já tenho o lado maior, eu já tenho a hipotenusa desse triângulo e eu quero saber o valor do outro cateto. Isso também é possível. Se eu tiver duas dessas informações, a terceira a gente consegue encontrar através do Teorema de Pitágoras. Vejam bem o que eu trouxe para vocês. Observem aqui essa aplicação. Observem atentamente a imagem. Vejam que interessante, ali está fazendo uma comprovação de que realmente a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Vocês percebem que aqui essa área, o quadrado de um lado, o quadrado do outro lado, forma o quadrado da hipotenusa. Interessante, não é mesmo? Veja, foi feita uma transposição comprovando realmente o Teorema de Pitágoras. É mesmo mágico, não é verdade? Então, bora, se prepara. Pegue aí o seu material, pegue o seu estojo, o seu caderno e vamos praticar. Porque eu sempre digo aqui para vocês, matemática a gente aprende ouvindo? Sim. Aprende vendo? Sim. Mas aprendemos muito mais fazendo. E se você praticar, se você fizer, com certeza você terá muito sucesso aí na construção da sua aprendizagem. Vamos para o primeiro exercício? Vou colocar aqui para vocês. Calcule a área do triângulo. Vamos calcular? Observe o triângulo. Eu tenho esse triângulo e eu quero a área. Fabiana, você acabou de dizer que vai utilizar a fórmula do Teorema de Pitágoras? Sim, mas aí eu vou utilizar para depois responder a pergunta que foi feita. Por quê? Você tem aqui um triângulo retângulo, onde eu conheço a medida maior que a hipotenusa? Sim, eu conheço a hipotenusa. Eu conheço um cateto? Sim. E eu conheço outro? Não, eu não conheço outro cateto. E justamente este cateto que falta a informação, ele é o que desse triângulo retângulo? Qual é a outra nomenclatura que esta medida BC recebe? Alguém aí de casa sabe?
Que parte é essa do triângulo? Ah, muito bem! Esta parte aqui, este lado, é também a altura do triângulo. E se a gente quer calcular a área do triângulo, alguém se recorda qual que é a fórmula? Como que eu encontro área de triângulo? Isso, excelente, pessoal! Qual que é a área? A área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ah, Fabiana, então você está dizendo que para encontrar a área, que é o espaço que esse triângulo ocupa, você precisa da base e da altura. E neste caso, nós não temos a altura. E aí que entra quem? O Teorema de Pitágoras. É aí que nós vamos utilizar primeiro o Teorema de Pitágoras para encontrar este cateto, que no caso é a altura. Compreenderam? Que bom! Então venha comigo e me ajude a fazer aqui. Como que a gente vai encontrar? Para encontrar aqui a altura, vamos aplicar o Teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quanto vale o nosso A? Nós temos o A, que é o lado maior, 85 ao quadrado. Quanto que vale o nosso B? Nosso B é 75 ao quadrado. Mas quanto que vale o nosso C? No caso aqui, a nossa altura? Desconhecemos. C ao quadrado. Vamos resolver a potência? Vamos fazer os cálculos. Olha, 85 vezes 85. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 8, 40, 42. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 8, 64, com 4, 68. Vamos somar tudo e vamos ter 7.225. Vou fazer o mesmo com 75. 75 vezes 75, ok? Olha, foram multiplicações. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 7, 35, com 2, 37. 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 7, 49, com 3, 52. Confere? 5, 12, 6, 5. Então, quanto é 75 ao quadrado? 5.625. Mais o C ao quadrado. Nós queremos encontrar o C, que no caso é a altura. Vamos ter que tirar esse 5.000 daqui. Vamos trazer ele para o primeiro membro. E como ele está somando, ele virá subtraindo. Confere? Olha, 7.225, subtraindo aqui 5.625, que é igual a C ao quadrado. Quando a gente faz essa subtração, né, é fácil de fazer a subtração, ó. 5 menos 5, 0. 2 menos 2, 0. 2 não dá para tirar 6, vou ter que pegar emprestado, fica 12 menos 6, 6. E aqui 6 menos 5, 1. 1.600, que é igual a C ao quadrado. O inverso da potenciação é a radiciação. Ou seja, nós vamos fazer a raiz quadrada de 1.600. E vamos descobrir que a letra C, ou seja, que a nossa altura aqui é igual a 40. Isso mesmo, porque raiz quadrada de 16 é 4 e eu acrescento um zero ali do 1.600. Descobrimos a altura, agora eu consigo descobrir qual é a área desse triângulo, porque basta eu substituir os valores. Eu já sei a base, que no caso é 75, descobrimos a altura através do Teorema de Pitágoras, que é de 40, e é só a gente fazer a multiplicação e a divisão. Vai ficar como encontrar essa área? 75
vezes 40 dividido por 2. Confere? Vamos ter que a área é igual. Se a gente fizer aqui uma divisão do 40 e ficar só 75 vezes 20, vai ficar até mais fácil de resolver, não vai? Então, a área é igual. O dobro de 75 é 150, não é? 150 mais um zero. Ou seja, qual que é a área do nosso triângulo? 1.500 metros, porque a medida está aqui, 1.500 metros quadrados. Tudo bem? Vocês entenderam? Excelente. Então, olha, utilizamos o Teorema de Pitágoras para encontrar a área de um triângulo. Primeiro usamos o teorema e depois outra fórmula que é a área de um triângulo. Bora para o próximo? Você de casa conseguiu? Excelente. Vejam aqui esse próximo exercício. Calcule a medida do comprimento do lado CD do trapézio, sabendo que a base menor mede 1/3 da base maior. Então, bora lá, vamos ver a imagem. Nós temos um trapézio. Esse trapézio foi dado para a gente o lado AB, foi dado o lado BC e disse para nós uma outra informação. Olha o que ele disse, que a base menor, quem é a base menor do trapézio? A base maior é a BC, a menor é a AD, essa é a base menor. Ela mede 1/3 da base maior. É fácil, não é? Se a gente sabe que aqui mede 1/3, quanto que é 1/3 de quem? 1/3 de 9. 1/3 de 9 não é 9 dividido por 3? Exatamente, se eu dividir 9 por 3, eu vou encontrar que de A até D eu tenho 3 metros. Tudo bem? Mas vamos ver o que foi pedido. Eles querem que nós descobrimos aqui, que a gente encontre e calcule o valor desse lado. Pediu que a gente encontrasse quanto mede CD. Nossa, Fabiana, como é que eu faço isso? Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras. Você consegue fazer comigo? Veja bem, eu posso decompor esse trapézio. Não posso? Veja bem, você pensa que eu posso fazer isso? Olha, pessoal, que interessante. Eu posso aqui decompor o meu trapézio? Posso. E quando eu faço essa decomposição no meu trapézio, o que que eu tenho? Eu tenho esta medida, que é a mesma, 4,5. Eu tenho esta medida, como você tem, Fabiana? Simples. Se esse pedaço aqui, que é o mesmo daqui de cima, oposto, vale 3, quanto sobrou para esse pedacinho aqui? Ah, sobraram 6 metros. Então, já tenho que aqui vale 4,5, aqui vale 6, ficou faltando apenas essa medida, que é a medida CD. E se você de casa observar com atenção, essa medida CD é quem? É qual a medida do triângulo? Aqui nós temos um ângulo reto. Quem está aqui oposto ao ângulo reto? A hipotenusa. Daí, o que a gente vai fazer? Aplicar o Teorema de Pitágoras. Vamos aplicar? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o nosso A? Não seria esse valor desconhecido, o CD? Então, continua valendo A. Quem é o nosso B? Pode ser a altura, como pode ser a base, viu? Então, vou colocar 6 ao quadrado. Quem que é nosso C? É 4,5 ao quadrado. Resolvendo aqui, vamos ter A ao quadrado é igual 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. E 4,5 vezes 4,5, vou fazer o cálculo aqui, que eu gosto de fazer o cálculo com vocês. E vocês também, treinem aí. Quem já está craque faz na calculadora. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 4, 20, 22.
4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. Com 2, 18. 5, 2, 10. Sobe e vai 1. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Então, o que eu tenho? 20 e 25. Quando eu somo, eu vou somar, nós vamos ter o quê? Que nós temos que fazer a soma. 56 e 25. Correto? Fazendo a soma, falta agora eu tirar o meu expoente, que vai passar em forma de quê? De raiz. E qual seria a raiz quadrada de 56 e 25? Eu já sei porque eu já fiz esse cálculo. Eu fiz o cálculo, eu peguei os 56 e 25, transformei em um número fracionário, encontrei, olha, transformei em fracionário, que esse valor e esse valor são iguais. Quando eu transformei em fracionário, eu tirei a raiz de 5.625, deu 75. E fiz do 100, deu 10. 75 dividido por 10, nós vamos ter o quê? 7,5. Descobrimos assim que o lado ali, a hipotenusa, esta medida CD vale 7,5 metros. Interessante, não é mesmo? Você aí de casa também descobriu? Tem certeza? Garante? Entendeu a aplicação do Teorema de Pitágoras? Que bom, eu fico feliz. A gente pode fazer mais um? Vamos para o nosso terceiro problema. Veja as medidas indicadas em um dos suportes para prateleiras que Carmen está instalando. Determine a medida da largura da prateleira que Carmen vai utilizar, sabendo que essa medida é igual à medida do comprimento da parte superior em que a prateleira ficará apoiada. Se nós observarmos a imagem, vamos observar que montou ali nessa estrutura um triângulo retângulo. Um triângulo com um ângulo reto, onde nós temos qual medida? O lado maior, que é a hipotenusa, um dos catetos e nos falta um outro cateto. E aí a gente vai aplicar o quê? O Teorema de Pitágoras. Você já memorizou a fórmula? Com certeza. Vamos então colocar a nossa fórmula, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, e vamos substituir. Quanto que vale o nosso a? 26 ao quadrado. Quanto que vale o nosso b? Pode ser aqui o 10, porque o 10 poderia ser tanto o b quanto o c. E o nosso c, que é o valor desconhecido, fica por ali. Quanto é 26 ao quadrado? 26 vezes 26. 676. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, 100. E o nosso c continua a c ao quadrado. Você sabe que esse 100 tem que sair aqui de perto da nossa incógnita e ele vai vir subtraindo. Por isso, nós vamos ficar com o resultado de 576 é igual a c ao quadrado. A nossa potência transforma em quê? A nossa potência transforma em raiz. Raiz quadrada de 576. Quando a gente calcula ou a gente faz aí a fatoração de 576, nós vamos encontrar qual valor? Nós vamos encontrar o C valendo 24. Assim a gente descobre essa medida aqui faltosa no problema, que é igual a 24 centímetros. Tudo bem? Entenderam? Que a largura ali que a prateleira pode ocupar é de 24 centímetros? Excelente. Assim, o que eu vou fazer? Veja bem, eu trouxe uma curiosidade. Será que você sabia dessa informação? Assista o vídeo comigo e comprove. Você sabia que Pitágoras não é o autor do famoso teorema que leva o seu nome?
Pelos registros históricos que a gente tem, Pitágoras nasceu por volta de 560 anos antes de Cristo e viveu cerca de 60 anos. A sua contribuição mais conhecida certamente é o Teorema de Pitágoras. Num triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa, você já sabia disso. Vestígios históricos mostram pra gente que o Teorema de Pitágoras ele já era conhecido há muito tempo pelos babilônios, na época do rei Hammurabi, cerca de 1.200 anos antes de Pitágoras ter nascido. Então, ao que tudo indica, o papel principal de Pitágoras foi apresentar o teorema à civilização ocidental, e isso fez com que o teorema ficasse conhecido com seu nome, Teorema de Pitágoras. Ficou surpreso? Eu também. Mas a gente continua utilizando o teorema dessa forma, não é? Vamos então. Hoje nós estudamos o quê? Nós aplicamos o Teorema de Pitágoras. Nós pegamos alguns problemas e aplicamos. Você de casa, aplique mais. Pegue o seu livro e faça mais exercícios. Tenho certeza que você vai ficar craque nesse teorema, na aplicação desse teorema. Tudo bem? Assim, missão cumprida nossa de hoje por aqui. Eu desejo vocês um bom dia, um bom estudo, que vocês continuem se esforçando cada vez mais. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.